Boa noite a todos. É com muita alegria, que nos encontramos nessa casa de oração. E é sempre uma felicidade imensa, a cada casa que somos convidadas a estar para falar sobre Jesus e sobre o seu Evangelho de luz. E ainda sobre o clima das festividades do final do ano, nós desejamos a todos, ainda o ano se faz novo, e que o clima de Natal possa nos acompanhar durante todo o ano, durante todo o sempre. Inicialmente, como tema, Lázaro redivivo, antes de iniciarmos para falarmos sobre o livro de Humberto de Campos, psicografado em 1945 por Chico Xavier, se faz necessário, a bem que sabemos, que a maioria certamente sabe da existência dos dois Lázaros, que Jesus faz referência no seu Evangelho. O Lázaro, na passagem do capítulo 16 de Lucas, em que é a parábola do mendigo que estava ali, à mesa do homem rico, pedindo auxílio e era negado. E o Lázaro, da família de Betânia, irmão de Marta e Maria, que é justamente o Lázaro que nós iremos nos referir. Então, narra a passagem de João, no capítulo 11, que Jesus estava pregando numa cidade próxima, a Betânia, quando é informado, por um informante amando de sua irmã, Marta, que Lázaro estava doente. E Jesus para a sua pregação e informa que Lázaro apenas dormia. Ao passo que os discípulos, não entendendo do que se tratava, pergunta a Jesus se ele vai ficar bom. E Jesus responde que sim, que a doença de Lázaro, e no caso, como sabemos, uma aparente morte, seria apenas para confirmar que ele era o enviado de Deus, que ele estava ali para cumprir a sua missão. Então, Jesus retorna à cidade de Lázaro. O informante levara 2 dias para chegar até Jesus. E Jesus para ir até a cidade de Lázaro mais 2 dias. E quando Jesus chega, já são 4 dias que Lázaro tinha entrado no processo, que depois na Gênese, Allan Kardec vai explicar, um processo de letargia. E quando Jesus chega lá na cidade, e antes mesmo dele ir, os discípulos se colocam apreensivos, porque Jesus tinha sido expulso da cidade praticamente a pedradas, a pauladas, não que chegaram a bater, mas tentaram bater no mestre, e eles tinham medo de que alguma coisa acontecesse de mais grave com Jesus. E Jesus adverte os discípulos, dizendo que, se o homem anda de dia e não tropeça, é porque a luz do sol o auxiliou a não tropeçar. Mas se ele anda de noite e não tropeça, ou tropeçar, é porque a sua fé foi pouca ou a sua luz interior. Era necessário não temer. E Jesus vai, mas estrategicamente, como o mestre era, pede a Marta que venha ter com ele e espera em lugar estratégico. Marta vai até Jesus e ele pede que Maria vá também se encontrar com ele. Ao passo que, quando elas chegam, acompanhadas de parentes e de amigos da região, começam a chorar e diz que tem certeza que se Jesus estivesse ali, certamente Lázaro não haveria falecido. E Jesus, nesse momento, diante do pedido de Maria, chorando e suplicando, ele também chora, que é o versículo 35, que é o menor versículo de todo o Evangelho, quando João anuncia, e ele chorou. E aqueles que ouviam o diálogo de Jesus com a irmã de Lázaro afirmam, ele muito amava Lázaro, porque é tomado de compaixão pela dor da irmã. E Jesus apenas diz para elas crerem que Lázaro sairia daquela situação que ele se encontrava. E aí vai até o local, como era de costume, ele tinha sido posto em uma catatumba com uma pedra na frente, em que Jesus pede para que seja retirado e ordena a Lázaro, levanta-te, vem. E Lázaro
ainda as pessoas sentindo ali naquele lugar o cheiro já do corpo que entrava em processo de decomposição, de putrefação, Lázaro se levanta, enrolado que estava entre delicadas faixas e perfumes. Lázaro sai e vem, para espanto de todos, naquele momento, volta à vida. A ressurreição, conforme é pregado, né, pela igreja. À luz da doutrina dos espíritos, conforme já falamos na Gênese, sabemos que é apenas um processo explicado pela lei, que Jesus não veio derrogar, né, todas as leis físicas. Então, Lázaro retorna. Emmanuel, nesse mesmo livro que foi lido, há um capítulo que ele faz uma menção que a volta de Lázaro à vida é bastante significativa para todos nós, porque Lázaro simboliza cada um de nós. Quando somos convidados a voltar a estarmos no corpo de carne e também voltar novamente à vida, e os nossos crimes, os nossos erros, as nossas faltas do passado são também, de certa forma, perdoadas no sentido da nova oportunidade que é dado ao homem através da reencarnação. Amélia Rodrigues nos informa no livro Premissas do Reino de que Jesus, o lugar que fora a casa dele, ele encontrava paz e sossego, era na casa de Lázaro, era em Betânia, que ali muitas vezes ele ia, era bem recebido, muito amava aquela família e era amado, mostrando essa relação de amizade que Jesus tinha e tem para com Lázaro e para com todos nós. Jesus, a seu tempo, foi um homem que viveu no tempo comunitário. Nós outros estamos num tempo muito mais cronológico, muito mais tecnológico, e muitas vezes esquecemos de manter essas relações, de cultivar essas relações de afetividade e de amizade, conforme Jesus, que para, que senta, que observa, que convive, que tem tempo para os amigos também. A passagem ainda é muito significativa do Evangelho, porque a gente faz a seguinte pergunta: e sendo Jesus, o mestre dos mestres, o Rei Solar, como nos coloca Joana de Ângeles, em sendo Jesus o governador do planeta Terra, como anuncia Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e sabendo que Lázaro não havia morrido, não havia desencarnado, e sabendo que ele estaria ali, em poucos minutos, de volta à vida com seus familiares, por que Jesus chora diante daquela situação, em sendo sabedor de tudo isso? E nós, observando esse sentimento que o Mestre, por mais conhecimento e por mais evolução que tenha, não se deixa distante da compaixão, não é? Esse sentimento que é tão doce e tão nobre diante da dor do outro. Jesus se sensibiliza diante da dor daquela mulher que suplica a ele o retorno do seu irmão. Então, vemos na passagem toda essa relação de Jesus e a compaixão, Jesus diante da dor. E é muito significativa para nós que somos espíritas, porque muitas vezes, diante de processos que nós assistimos, ou na sociedade, ou próximo a nós, em alguns momentos, a gente se coloca, não, mas é uma lei de ação e reação, não, mas isso é explicado, certamente o é, mas isso também não nos priva desse sentimento de compaixão para a dor do outro, para a prova do outro, para a expiação do outro, em se colocar e em ser amigo, acima de tudo, porque o sentimento da amizade está baseado no sentimento do amor, como João anuncia, Deus é amor, e sendo amor, e tendo nós essa parte no amor, pelo DNA que temos, porque pertencemos ao Pai, nosso DNA também vem da bondade e vem do amor de Deus, e em sendo assim, por mais que possamos negar o bem, por mais que possamos nos distanciar desse bem, mesmo assim, por hereditariedade, somos filhos de Deus, e chegaremos, cada um de nós, ao nosso tempo, em se trabalhar mais o bem e o amor de Deus. Então, a passagem, não é, como já falava, de Premissas do Reino, vai anunciar justamente a delicadeza
a delicadeza que Jesus era tratado. Então, é da gente imaginar Jesus que em muitos momentos era perseguido. Numa passagem anterior a essa, numa passagem posterior, João anuncia que o Sinédrio estava a todo tempo tentando assassinar Jesus, tentando pegar Jesus numa falha, numa falta que fosse, para levar à condenação. Então, os seus feitos, as suas curas, já incomodava a muitos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos ainda coloca, justamente quando Jesus sai das pregações, a força da sua palavra, do seu amor, porque Jesus, quando pregava, era diferente de que todo e qualquer ser que já passou neste planeta, porque quando ele pregava, se fazia no ar, na atmosfera, muitas vezes, para aqueles que estavam presentes, e certamente muitos médiuns ali, muitos viam e ouviam e sentiam perfumes diferentes. Jesus conseguia arrebatar a multidão da forma que ele conseguia, 2.000, 3.000 pessoas, pelo poder do seu magnetismo e porque as formas plásticas que se davam no seu discurso fazia com que a multidão pudesse ficar ali, quase como se fosse o efeito do cinema de hoje para muitos, de acordo com cada olhar e com cada ouvir. Quem tiver olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça, como ele anunciava. Isso também é posto lá no livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, psicografia dela. Lá, Aníbal de Silas, que é uma das crianças tocadas por Jesus, vai narrar justamente isso ao trabalhar com seus alunos, e ele vai falar justamente como as pregações de Jesus eram singulares, ímpar, não é? A sua mensagem doce, da doçura e do perfume e da plasticidade que essa mensagem impregnava na atmosfera. Então, realmente, como nos colocam os Espíritos, Jesus era e foi e é um homem, um espírito incomum, o modelo e guia de toda a humanidade. Então, a passagem que nós vamos fazer a referência, a passagem de Lázaro, redivivo, está no livro que tem esse mesmo título, Lázaro, redivivo, psicografia de Humberto de Campos, em 45. E, depois desse momento de Lázaro, de toda essa transformação que ele passa, de ser convidado por Jesus em outros momentos a estar e segui-lo, Humberto de Campos narra que Lázaro, certa feita, ele sentiu muita saudade e desejou estar novamente no templo, com seus contemporâneos, com seus amigos. Depois do processo da ressurreição, Lázaro queria agradecer e queria estar no culto da camaradagem, como era chamada, e da gentileza, estar com seus amigos. E ali ele vai. Lázaro se aproxima do templo e quando chega com o coração muito feliz, depois do processo de voltar à vida, de ter todo esse benefício ao seu dispor, Lázaro se aproxima do templo. Mas quando chega lá, para a sua surpresa, quando ele penetra no átrio, ele é tratado com muita hostilidade. E ele se espanta. Ele tinha ido para orar. Ele estava no templo religioso. Mas quando ele chega, os seus amigos começam a gritar: afasta-te daqui, morto. Afasta-te daqui, o que viestes fazer aqui presente nesse espaço. Volta para a morte e para os infernos, da onde tu viestes. E ele, surpreso com aquela situação, surpreso com aquelas palavras agressivas, ele começa a não entender o que estava acontecendo. E aí, justamente, aos poucos, ele vai perceber que, na verdade, era o fato dele ser amigo de Jesus, era o fato dele ter retornado à vida, e aqueles que estavam ali presentes acreditar que ele derrogava e contrariava a lei de Deus. E Lázaro se espanta, não é? Se espanta e fica sem ter reações, porque quando o mal parte daqueles
que a gente não gosta muito, que a gente não tem afinidade, que é natural nas relações humanas. Infelizmente, a gente não gosta das pessoas da mesma forma, de todos, nem todo mundo gosta da gente da mesma forma, as leis de afinidades. E quando a gente tem alguma indiferença com alguém, ou sente que alguém tem para conosco, a gente já fica ali, meio que na defensiva, esperando que algo possa vir ou acontecer. No caso de Lázaro, ele não estava esperando naquele momento. Então, ele ficou surpreso e sem ter uma reação com o momento. Em seguida, ele vê que os amigos mais afeitos, Efraim e Abidu, amigos de infância que cresceram com ele, vão avançando para ele. Outro se aproxima e pega pelo braço, e outro pega pedras e tenta jogar contra Lázaro. E diante daquela situação que se faz difícil, ele para e tem uma atitude de firmeza, sem agressividade ou sem ódio. Ele diz: vocês acham que aquele que me devolveu a vida não tem poder e força para também tirar-lhes a vida se quiser? E quando eles param e observam as palavras de Lázaro, fazendo referência ao poder de Jesus, eles param com aquela atitude negativa. E ele sai. E ele sai muito triste, e ele sai muito decepcionado, até, porque não esperava. E no caminho ele resolve ir para a casa de Pedro. E no caminho ele vai refletindo que lá no templo tinha tantas peças caras, vasos caros, tapetes caros, mas que na casa de Pedro havia as paredes simples, mas a presença de Jesus e o Evangelho como alimento que ele buscava naquele momento e que não tinha encontrado no templo. E ele vai feliz por saber que realmente ele tinha algo muito maior e melhor para receber e para buscar em outras instâncias que não necessariamente no templo em que ele tinha buscado a fé, buscado a amizade. Então, toda essa passagem do Evangelho, narrada ora por João, e essa passagem contada por Humberto de Campos, vem nos falar fortemente, porque todo o Evangelho de Jesus é também remédio para as nossas almas. O Evangelho de Jesus, em cada passagem, em cada personagem e personalidade que nós nos deparamos para analisar, para refletir, o comportamento de cada um nos traz uma mensagem viva e atual para as nossas vidas. Até porque o Evangelho, não sendo novo, é novo em sua mensagem sempre, porque nos renova. E há muitos livros que são novos, mas trazem mensagens velhas ou mensagens que não renova, não traz o alimento que precisamos. Então, esse vai ser sempre o diferencial do Evangelho em nossas vidas, porque iremos desencarnar, reencarnar, desencarnar e continuar estudando o Evangelho, porque ainda não vamos ter a capacidade de esgotar esse código tão sagrado e tão norteador em nossas vidas. É necessário, cada vez mais, vivenciar o Evangelho em nossos dias. Ainda sobre essa passagem de Lázaro e como tantas outras, como falávamos, como, por exemplo, a de Zaqueu, que nos chama tanta atenção, a de Zaqueu pelo exercício psicológico, moral, físico que Zaqueu faz, Zaqueu que se despe daquele homem, o homem social, o homem cultural, o homem que pertencia a uma classe, mas que, diante daquela multidão, esquece tudo e todos para subir e ver a Jesus. Então, da mesma forma, Zaqueu tinha uma dificuldade, Lázaro já tinha a afinidade, já tinha a ligação de laços, de afinidades com Jesus. Mas todos eles vêm nos falar sobre a necessidade de refletirmos sobre a nossa existência, de como nos encontramos, como está a nossa relação com os nossos amigos. Mas esses amigos não precisam ser necessariamente só os amigos fora do lar, porque o pai, a mãe, o irmão, não é? Essas relações familiares, como é que elas andam, A família de Betânia dava exemplo, e mesmo quando
em algum momento poderiam se desentender, como é o caso, ou se desentender ou ter algum dissabor, como é o caso de Marta, que chama a atenção de Jesus para que ele possa chamar Maria para o trabalho, e Jesus lembra, né? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Mesmo assim, aquela família estava, ao seu tempo, estava nessa relação familiar bem, não é? Estava desenvolvendo esses laços de amizade e fraternidade que todos nós precisamos desenvolver para avançarmos, para que a gente possa realmente começar no lar, nessa transformação, ser realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não é? O tema do MIEP, e que Humberto de Campos nos lembra que, a despeito de toda transformação que a gente possa esperar que o mundo possa ter, e muitas vezes a gente espera as transformações só políticas, mas é no lar, com a implantação do Evangelho no coração de cada homem e de cada mulher, que todas as transformações sociais que esperamos irão acontecer. No livro, ele coloca ainda também, né, ainda falando sobre essa questão das transformações, ele coloca, por exemplo, Humberto de Campos, que a gente vai sentir essas transformações e essa chegada e esse avançar mais do planeta para a regeneração, quando a Igreja Católica se voltar e lembrar do pobrezinho da Umbria. E ele colocava isso, Humberto de Campos, em 1938. Não é? Em 1938 ele já falava que a Igreja tinha esquecido o pobrezinho da Umbria. E hoje, e quando, né, víamos o Papa Francisco fazendo referência a Francisco de Assis, a alegria minha, pessoal, e eu acredito que a alegria de cada um de nós, de vermos a figura de Francisco de Assis sendo lembrada, vivenciada, estudada por muitos jovens do mundo inteiro, os seus gestos simples sendo também refeitos e relembrados por um Papa que acolhe e se torna também um missionário no seio da Igreja, é que a gente vê como estamos caminhando também, cada um de nós e cada grupo ou agremiação religiosa, para avançar para essa implantação do Evangelho de Jesus. Mas Humberto de Campos lembra que isso só por si não basta, é preciso o esforço individual de cada um de nós para que possamos avançar com a implantação do Evangelho nos lares. Mas essa implantação diz respeito, sim, à prática do Evangelho, mas essa prática cotidiana, o Evangelho vivenciado e lembrado a todos os momentos, em todos os gestos. Então, a figura do retorno de Lázaro, Lázaro como esse amigo inesquecível de Jesus, e que também é convidado e, obviamente, convocado por Jesus no trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, há 3 passagens do Espírito Lázaro, não é, contribuindo com a codificação. No capítulo 9, quando ele fala sobre a afabilidade e doçura, no capítulo 11, quando ele fala sobre a questão da resignação, e no capítulo 17, quando ele fala sobre o dever. São textos de Lázaro, não é? Esse grande amigo de Jesus, que também se faz, como todos os amigos de Jesus, amigos da humanidade, e se preocupam, a seu turno, com o crescimento do homem na Terra, com o avanço moral do planeta. Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, pergunta onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos, ao passo que respondem, na consciência. E é justamente essa consciência que aponta essa obrigação moral para conosco, para com os nossos amigos, e também em forma de agradecimento e gratidão a Jesus para com ele, por ser esse amigo maior de toda a humanidade. No livro Crime e Castigo, né, aí a gente fazendo uma referência à questão da literatura russa, e toda a literatura, né, a boa literatura nesse sentido, o livro O Crime e Castigo, de Dostoiévski, vai marcar, né, o realismo e o existencialismo na humanidade. E Dostoiévski, nessa obra, né, ele é tido, inclusive, na Rússia, para alguns, como um profeta, no sentido de avançar
a mostrar que a consciência individual da criatura humana, ela é o que vai marcar a felicidade e o que vai marcar as conquistas reais para o homem. Então, nesse livro, nós temos o personagem Raskolnikov, que vai ser o personagem central da obra e que ele vai cometer um crime. Para quem leu a obra, para quem não leu, fica a sugestão. Ele vai cometer um crime e esse crime, antes dele cometer, ele vai examinar, ele cria toda uma teoria e nessa teoria ele acredita que ele faz parte, existem dois tipos de homens, o homem extraordinário e o homem que não se prestava a ser extraordinário. E ele era o homem extraordinário. E que merecia ter um espaço. Ele vivia numa pobreza muito grande, estudante de Direito, abandona a faculdade porque não consegue justamente custear, vive às custas da mãe e da irmã, que manda para ele, né, sempre sustentos, para que ele possa pagar a sua faculdade. Mas ele, há muito, já tinha saído da faculdade e ele começa a maquinar. Ele vai cometer esse crime e ele acredita que ele vai sair muito bem, porque ele vai cometer o crime, na concepção dele, para pegar o dinheiro de uma senhora que ele costumava empenhorar objetos e iria ajudar muitas pessoas. E na cabeça dele, na consciência da personagem, ele acredita que essa ação era uma ação boa, em virtude que era um erro que poderia cobrir um erro que para ele seria menor, em virtude dele poder realizar grandes coisas com a quantia de dinheiro que ele iria tirar dela. Só que o personagem não conta que ele não poderia fugir da sua consciência. Ele não poderia fugir da sua consciência. E ao realizar, não é, a sua ação, o que é que vai acontecer? Ele começa a sofrer bastante. Primeiro, ele não consegue levar todo o dinheiro que ele tinha planejado. Segundo, ele não comete só um crime, ele comete dois, porque uma pessoa chega na hora, a irmã da proprietária, e ele acaba por assassinar mais outra pessoa que ele não tinha feito plano. E, em seguida, ele também guarda todas as joias e tudo que ele tinha conseguido, e ele não consegue fazer uso. Imediatamente ele não se arrepende, mas sofre muito com a sua ação. E esse sofrimento, né, vai levar toda a obra, o livro é muito longo, vai desenrolar todo um processo na vida dele. Em muitos momentos ele consegue ter ações bastante nobres, de pegar todo o pouco dinheiro que tem e ajudar uma família necessitada. Mas o interessante é que há um momento da obra, já no final do livro, em que Raskolnikov, ele conhece uma prostituta, e essa prostituta é uma mulher cristã, e ela segue, o auxilia muito, e era um espírito nobre e forte, que embora, a despeito da prostituição, que ela tinha sido levada por uma questão da situação familiar dela, ela o acompanha e sempre costuma ler o Evangelho. E ele sempre justificava o crime e não se sentia, até certo ponto, culpado por ter realizado, porque ele achava, no pensamento dele e nas relações de classes que são postas na discussão do livro, que ele tinha, na verdade, tirado a vida de uma pessoa que explorava a muitos. E tinha sido certo para ele, na consciência dele. Só que, num dado momento, ele adoece e ele lembra de um momento em que a sua amada tinha lido a passagem de Lázaro. E antes antes mesmo dessa lembrança, há um momento que ela se aproxima dele, toca a sua mão, e ele que era um homem que tinha uma certa dificuldade com os carinhos, ele cai de joelhos e começa a chorar. Então, a personagem Sônia começa a lembrar também da passagem de Lázaro e dizer assim: ele está redivivo, ele nasceu de novo. Então, quando a consciência dele aponta, não é? E antes disso, até o fato dele ter se entregue, que é outro processo interessante, da consciência que já não aguentava, e ele acaba confessando o crime, se entregando, porque não havia outro caminho para ele, senão reparar o mal que ele tinha realizado. E ele passa 7 anos na prisão, e nesse momento é como se ele voltasse à vida. E a passagem é muito significativa para todos nós, no sentido de que
É preciso todo erro que cometemos, é preciso e que cometamos, é preciso que possamos restabelecer. É preciso encontrar a paz com a nossa própria consciência. Porque existem as leis humanas, mas a lei de Deus está empregada na nossa consciência. Da lei de Deus ninguém foge. A lei de Deus ninguém burla, porque é interna. Então, ele foi convidado e chamado a essa consciência. E é significativo também porque essa passagem vai nos falar desse momento dele, em que ele é chamado a restabelecer, a sair daquele crime que cometeu e ressarcir de alguma forma a sociedade e, acima de tudo, a ele próprio, por entrar em harmonia com a consciência interna dele. Então, é interessante a gente observar que toda a literatura, né, espírita e a literatura também, como essa obra, que nos convida a muitas reflexões, vai nos convidar a mudanças de atitudes, mudanças de posturas. Vai nos convidar a trabalhar, deixar para trás o homem velho, como anunciava Jesus, e entrar em contato com esse homem novo que se faz necessário, que trabalhemos em nós, que desenvolvemos essa capacidade de descobrirmos exatamente o que é que nos prende, o que é que nos leva a essa morte aparente, essa letargia na vida, né? O que é que nos faz paralisar e não avançar no processo de reforma moral. E aí, a doutrina dos espíritos, com todos os seus recursos, que toda casa espírita pode oferecer, desde os cursos aos trabalhos, às leituras, não é? Às palestras, porque a espiritualidade atua e todo trabalho na casa espírita é trabalho de desobsessão. Não há um trabalho na casa espírita que não seja, porque todo trabalho em que somos convidados a pensar, a estar em contato com o Evangelho de Jesus, a gente está se educando e educando aqueles que nos acompanham, né? E em acendendo a nossa luz interior, nós estamos contribuindo para o progresso do mundo. Então, se faz necessário que cada um de nós possamos fazer a nossa parte para que possamos avançar nesse processo e trabalhar ao lado de Jesus. Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Então, a gente não pode se furtar a nossa contribuição moral e social nesse sentido. Ainda lembrando, né, sobre essa questão da presença do Papa Francisco, da sua mensagem, ele como um missionário dentro da igreja, quando ele veio ao Brasil, ele falava sobre a necessidade de irmos aos subúrbios, de visitarmos mais aqueles que precisam da ajuda. E falamos também sobre a questão dos subúrbios interiores, que cada um de nós trazemos. Cada um de nós traz em seu interior situações destas, de outras vidas, algo que muitas vezes nós não queremos tocar, algo que muitas vezes nós não queremos visitar dentro de nós, não é? É necessário que a gente possa também se voltar para alguns quartos fechados, trancados, que trazemos dentro de nós e promover essa transformação e promover esse encontro. Divaldo, conta uma história bem interessante sobre Chico Xavier. Depois de 8 anos do desencarne de Chico, Divaldo foi convidado, como sempre, tantos outros palestrantes espíritas são convidados para falar sobre Chico Xavier. E ele narra que uma vez perguntou a Chico qual caso, qual história tinha tocado Chico profundamente, que ele pudesse recordar. E Chico conta a Divaldo que, certa feita, quando ele era muito jovem e começou a trabalhar mediunicamente, ele foi convidado, né, por um espírito que tinha desencarnado, uma senhora tinha desencarnado, que era amiga dele, uma senhora bastante humilde, que morava na cidade dele, a visitar uma senhora que fazia o evangelho no lar na casa dela, que o filho tinha sido brutalmente assassinado, o filho único dessa senhora. E Chico prontamente atende ao espírito e convida mais 2 pessoas para ir com ele à casa da mãe, extremamente saudosa e em muito sofrimento, porque perdera seu único filho.
E Chico vai e, no determinado horário, vamos dizer que 20 horas, Chico chega à casa da senhora e pergunta, né, pede para entrar, diz que tinha ido lá em visita fraterna, realizar o evangelho no lar. E ela fica muito feliz, obviamente, com a presença, né, de Chico. Quem não gostaria da presença de Chico, né? As vibrações amorosas da sua presença já levaram muita paz. E ele chega e começa a realizar, senta, e quando vai fazer a prece, alguém bate a porta, a dona da casa se levanta e vai atender. E quando ela se levanta, era um homem em estado de mendicância, pedindo alimento, pedindo para jantar. Ela responde que naquele momento não poderia dar o jantar que ele necessitava, mas que pergunta se ele não quer entrar e participar do evangelho, porque ao acabar ela poderia oferecer algum alimento para ele. E aí ele entra, começa a participar do evangelho, e quando Chico vai fazer a leitura que abre, cai na mensagem sobre o perdão, a necessidade do perdão. Chico discorre, comenta o evangelho. Em seguida, ela, extremamente chorosa, agradece a Chico Xavier e diz que está muito feliz, porque ela já tinha perdoado, inclusive, que se existia a lei de ação e reação, ela deveria ter alguma razão para ela estar passando por aquela prova, aquele sofrimento. E também responde que, no caso, ela já tinha perdoado, não sabia quem tinha cometido. A polícia ainda não tinha descoberto quem tinha feito aquilo com o filho dela, mas ela perdoava. E tinha ele, mesmo sem saber quem, como um filho também de seu coração. Quando ela termina, então o senhor que estava lá, no estado de mendicância, pergunta a ela se ela era a mãe do rapaz que tinha sido assassinado. Ela disse que sim. E ele cai de joelhos, né, aos prantos, e pede perdão a ela e diz que ele fora quem tirara a vida do filho, e diz que daquele momento em diante não tinha como ficar longe, porque a consciência dele já estava levando ao sofrimento extremo. E diz que a partir daquele momento, ao sair dali, embora ela tivesse perdoado ele de coração, ele iria se entregar e iria até a polícia, porque a consciência dele apontava para que ele fizesse, assim o procedesse. E Chico contou a Divaldo, né, que essa tinha sido uma das histórias que ele nunca esqueceu pela emoção, pelo que ele vivenciou. Uma mãe ali presente, o único filho assassinado, e ela perdoou. E muitas vezes nós não conseguimos, ou temos tanta dificuldade, né, de perdoar o vizinho, perdoar. Às vezes é uma coisa tão diminuta e a gente reluta em nossa dureza de coração. Às vezes a gente olha para alguém e não quer nem dar uma boa noite, né, nem dar um abraço, por exemplo. É necessário que a gente possa diminuir cada vez mais a dureza do nosso coração. E quando a gente pensa que fazemos parte de uma cadeia maior e que a dureza do nosso coração, por menor que seja, ela também impede o crescimento do planeta Terra. A gente pode pensar, mas o que é a dureza do meu coração em relação ao crescimento do planeta Terra? É nada. Mas somando isso tudo, poderemos muito mais se a gente trabalhar a questão do perdão. Então, a gente tem a vida mais verdadeira e a vida realmente, né, no seu sentido mais amplo e mais aprofundado, quando a gente começa a fazer todo esse movimento em prol do Evangelho, na direção de Jesus, na direção da libertação de nossa alma, mediante as dificuldades que ainda trazemos. E Chico ainda dizia a Divaldo que quando foi de madrugada, né, o rapaz foi lá até a casa de Chico, o filho da senhora, desencarnado, né, em lágrimas, agradecer a Chico a presença dele naquela casa, junto à mãe dele, porque, na verdade, tinha sido ele que tinha ido lá induzir o rapaz, levar o rapaz até a casa da mãe dele. O rapaz não sabia, de fato, jamais, né, que era a mãe dele, mas
O rapaz desencarnado, que também tinha perdoado aquela situação, queria que a sua mãe não guardasse mágoas, não tivesse ressentimento, para que ela pudesse avançar e também aquele outro rapaz pudesse avançar no seu crescimento em se entregando, em pedindo perdão à sua mãe. Então, são muitas passagens belas da vida de Chico, né? São exemplos maravilhosos que ele traz para a gente refletir, para que a gente possa também, aprendendo como Chico e tantos outros, cada um de nós no nosso ritmo, no nosso passo, na nossa caminhada, na nossa vontade também de caminhar, para que a gente possa crescer, né, e comer e sermos companheiros, como diz, né, um poema muito bonito daqui a pouco eu lembro, esqueci o nome, do padre, que era arcebispo de Pernambuco, Dom Helder Câmara. Dom Helder, ele dizia que companheiro é aquele que come, até pela a etimologia, a formação da palavra, companheiro é aquele que come o pão com o outro. Né? Para a gente ser amigo, ser companheiro, é necessário comer o pão. Mas que pão é esse que é necessário a gente comer? Né? Nem sempre o pão é o pão saboroso. Às vezes, como é importante, como Jesus, ali diante de tantas pessoas que às vezes se colocavam contrário à sua mensagem, ele tinha a casa de Lázaro, ele tinha aquela casa em Betânia, para chegar e se aliviar um pouco no sentido, claro que o mestre não ia se cansar, mas imaginemos a energia também de muita gente ali, perseguindo, contrária. E Jesus chegava ali naquela casa e sentia aquele coração, ou os corações amigos, à sua espera, o recebendo. E todos nós vivenciamos isso também, quando certamente aqui, e ninguém no mundo vive sem amigos e sem essas relações de amizades, quando é bom, e como é bom ser amigo, ter amigos, né? Se eu pedisse aqui para cada um fazer um esforço ou um exercício e lembrar seus melhores amigos de infância, de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Depois a gente vai caminhando e vai vendo os amigos de hoje, amigos que às vezes passam por um período e não ficam necessariamente porque ou mudam, mas aquela relação está ali, construída. Né? Às vezes a gente não se vê sempre, todos os dias, mas como é importante na nossa caminhada, né? Porque imaginemos se cada um de nós não tivéssemos na nossa vida essas relações de amizades, seria muito difícil, ou quase, ou talvez impossível, cada um de nós desenvolver as nossas provas, passar pelas nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades e as nossas alegrias também, porque nem tudo é só tristeza ou dificuldade, há muita alegria que a gente quer compartilhar. A gente quer dividir, a gente quer falar para o outro, aquele coração que a gente sabe que vai se alegrar com a nossa alegria também, o nosso sucesso. Então, nesse início de ano, a mensagem de Lázaro para nós fica justamente como essa busca, essa retomada sempre de um novo ano, de buscar essa fidelidade, esse amor fidelis, essa amizade com Jesus, como Lázaro desenvolveu e desenvolve até os dias de hoje, ajudando a humanidade e tantos outros amigos. Então, que a gente possa ficar com a certeza de que a mensagem de Jesus, ela é especialíssima para cada um de nós, e Ele conhece, né, a cada um de nós. A cada um de nós. Isso é muito interessante, né? Como, então, certa feita, Divaldo caminhava com Chico, e Chico ia com os bolsos cheios de balas. E cada criança na rua que Chico encontrava, ele entregava uma bala e dizia o nome do menino, Pedrinho, João, e assim ia. E Divaldo, lá para as tantas, caminhando tanto, foi se espantando, porque nem as balas acabavam, nem Chico errava o nome de ninguém, né? No período lá. E aí ele chegou para Chico e disse, mas Chico, que coisa impressionante, eu estou aqui observando, tanto menino na rua e você sabe o nome de cada um. E você também, as balas também não acabam, Chico? E que mistério é esse? E Chico olhou para ele e disse, é muito simples, Divaldo, o amor nunca esquece. O amor nunca esquece. Então, é assim que Deus nos conhece a todos, é assim que Jesus nos conhece a todos, porque o amor nos une, o amor nunca esquece. Pode passar milênios, pode passar, mas a gente se reconhece, né, pelo amor. E Jesus nos recomenda, os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem.
Então, que possamos buscar mais esse amor para a gente crescer no amor e viver no amor de Deus. Então, que possamos ficar com essa semana, né? Abençoada em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Santíssima.